Boa tarde, meu nome é Suiane Bremer de Oliveira e eu sou acadêmica do primeiro semestre em bacharel no curso de Ciências Biológicas da FURB. Eu estudo no período noturno. A proposta desse vídeo é apresentar para vocês como ocorre a mitose, ou seja, o processo de divisão celular. E os materiais que eu utilizei foram massinha de modelar, barbante, isopor, palito de dente e tinta para tecido. Lembrando que as cores que eu utilizei, elas não se aplicam à realidade, elas são apenas cores demonstrativas. A mitose, ela é um processo que ocorre nas células do tipo eucarionte, ou seja, as células que possuem uma membrana, denominada de carioteca, que envolve o núcleo celular para a proteção do material genético, ou do próprio, como podemos dizer, do próprio DNA da célula. E a mitose, ela também pode ser chamada como divisão não reducional. Isso porque a célula-mãe, ela possui 46 cromossomos, e as suas células filhas, elas vão ser totalmente idênticas a ela, ou seja, também vão possuir cada uma 46 cromossomos e desempenhar as mesmas funções que aquela célula-mãe. E a mitose, ela é um processo que tem duração de aproximadamente 60 minutos. A mitose, ela desempenha funções essenciais ao nosso corpo. Isso porque para que o nosso corpo funcione perfeitamente, é necessário que as nossas células elas estejam também em bom estado. E a mitose, ela é um processo que ocorre desde o momento da fecundação. Então, por exemplo, a célula ela foi fecundada e a partir da fecundação ela começa a se multiplicar para a geração do indivíduo. Então, a mitose, ela tem essa função e também a função de reposição de células que sofreram apoptose, ou seja, que morreram. Então, por exemplo, uma célula ela não vive eternamente, elas têm determinadas quantidades de dias de duração. E para que o nosso corpo ele não se despedace, digamos assim, ou deixe de realizar as suas funções, as células vizinhas elas vão gerar a mitose para a questão da reposição daquela célula que morreu. No entanto, antes de ocorrer a mitose em si, a célula ela vai se encontrar em um estado de intérfase, que é o período do ciclo celular em que não vai ocorrer a divisão em si, mas sim uma preparação para essa divisão. A intérfase pode então se dividir em algumas fases, começando com a fase G1, que é o momento em que a célula ela começa a crescer de tamanho. Então aqui nós temos toda a parte do citosol da célula, o núcleo, o DNA, e aqui nós temos um centrosomo com os seus centríolos. Então, nessa fase G1, a célula ela começa a crescer e também a aumentar a sua produção de RNA e a captura de proteínas para a síntese de ribossomos, que serão depois úteis na questão da duplicação das organelas que ficam no citosol da célula. A próxima fase é chamada de fase S, que é o momento em que então se inicia a duplicação dos DNAs. Então, vamos imaginar que eles estão todos duplicados, cada um com seu par equivalente. Então, ocorre a duplicação do DNA, eles vão estar unidos por um centrômero e também vai ocorrer a duplicação dos centrosomos com seus respectivos centríolos. Então, após a fase S, vem a fase G2, que é considerada como se fosse uma fase de reparos em caso de falhas em alguma das fases anteriores. E vale lembrar que nesse momento os cromossomos eles já se encontram em duas cromátides. Então aqui seria uma cromátide e aqui a outra cromátide. Muito bem, agora que nós entendemos as fases da intérfase, nós podemos partir para as fases da mitose, que é a divisão celular propriamente dita. E essa mitose ela é dividida em prófase, metáfase,
anáfase e telófase. Nós vamos começar então com a prófase. Então, após toda aquela parte da intérfase, nós dizemos que a prófase é a primeira fase. Então, os cromossomos, eles já estão duplicados, já têm as suas cromátides. E uma observação é que quando os cromossomos eles estão desse jeito, fininhos e esticados, nós dizemos que eles estão ativos, ou seja, eles realizam a síntese do RNA para depois a produção dos ribossomos, que serão úteis para outras funções da célula. Agora, na prófase, esses cromossomos eles passam a se condensar, ficando dessa maneira, mais curtinhos e grossos. Quando eles estão desse jeito, é como se eles tivessem se enrolado, que seria a condensação, né? Então, eles se condensam, ficam pequenininhos e se tornam, então, inativos. Tanto porque toda a questão de preparação que a célula precisava para a divisão, ela já realizou na intérfase. Então, ela não precisa realizar mais nenhuma divisão. Outra coisa que acontece na prófase é a questão de que o núcleo perde a sua membrana carioteca e os cromossomos eles ficam, entre aspas, livres no citosol da célula. Os centrossomos com centríolos, eles também migram através das estruturas do citoesqueleto da célula para os polos. Quando eles estão nos polos, eles lançam como se fossem tentáculos, digamos assim, de microtúbulos, que vão desde a questão de toda a extremidade da célula, e alguns microtúbulos eles vão se fixar em uma proteína localizada no centrômero, que é chamada de cinetóculo. Eles estarão então fixos nessas proteínas. E esse designer da célula forma então o que nós chamamos de fuso mitótico. Então, agora que nós entendemos a prófase, nós podemos partir para a próxima fase, que é a metáfase. Então, os cromossomos eles já estão aderidos aos microtúbulos, e o que esses microtúbulos vão fazer? Eles vão começar a direcionar os cromossomos para o centro daquela célula. Porque dessa maneira, na próxima fase, eles vão conseguir puxar cada cromossomo para o seu devido lado. Então, eles vão estar ajeitados no centro da célula. E esse alinhamento dos cromossomos, ele é chamado de placa metafásica ou placa equatorial, porque eles ficam, de certa forma, bem exatos no meio da célula. Inclusive, a célula ela pode realizar até uma certa checagem para verificar se eles estão exatamente alinhados no centro, com cada cromátide meio que definida para um lado, seja esquerda ou direita. Entendida a metáfase, nós já passamos para a próxima fase, que é a anáfase, que é caracterizada pelo momento da separação das cromátides. Então, durante todo esse tempo, os cromossomos eles se duplicaram, se condensaram, mas só na anáfase é onde eles se separam. Então, os microtúbulos eles continuam aderidos a elas. Vou retirar isso aqui apenas, mas ele continua existindo. E os microtúbulos, eles vão começar então a se encurtar. Então vamos imaginar que os cromossomos estão presos dessa maneira, e os microtúbulos vão começar a puxar eles de certa maneira que o centrômero que os unia, ele vai se soltar, eles vão se separar, e com o encurtamento desses microtúbulos, eles vão se encurtando e puxando.
No caso aqui teria mais um, né? Se encurtando e puxando. Cada cromátide para um lado da célula. E por fim, nós vamos ter a telófase, que é considerada a última fase da mitose. Então, o que vai acontecer? Cada cromátide ela já está para o seu lado pré-definido e a célula ela vai começar a, digamos, se romper no centro, das extremidades para o centro, no caso dos seres vivos, como por exemplo humanos. Nos casos dos seres vivos plantas, esse rompimento ele inicia do centro para as extremidades. Mas o que acontece então nesse momento é que os fusos mitóticos eles se desagregam, então é como se eles voltassem todos para dentro daquele centríolo. Então eles voltam, ficam todos novamente alojados e inicia-se a formação de um anel de contrição nessa zona equatorial, que é basicamente o anel que vai rompendo, né, essa estrutura. Então, após tudo isso ocorrer, vamos imaginar agora que este tecido preto é o citosol da célula. Então, elas se separaram e vão formar novamente a carioteca. Essa carioteca vai ter os cromossomos que vão se descondensar dentro dela. E como eles estão descondensados, se vocês lembram do início da apresentação, isso faz com que eles voltem a desempenhar as suas funções. Voltando a desempenhar as suas funções, nós dizemos que aquela célula já pode novamente entrar em intérfase para garantir a próxima mitose naquele ser vivo. Então, também temos que observar que nós tínhamos 2 centrossomos e cada uma dessas células ficou então com um centrossomo, para garantir que eles façam todo aquele processo de divisão nas próximas células que vão ser geradas através dessa célula mãe. E essa foi a minha apresentação sobre mitose criativa. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e principalmente que tenham absorvido esse conteúdo que é de extrema importância para a nossa vida. Afinal, ele está acontecendo dentro dos nossos corpos nesse exato momento. Então, meu nome é Suiane Bremer de Oliveira e muito obrigada pela atenção. Beijinhos ecológicos!